Bom dia! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas me perguntam por que foi que eu deixei de ser católica, né? E agora me tornei evangélica. Na verdade, eu nunca liguei muito para essa questão da nomenclatura. Ah, você é católico, evangélico, é isso, é aquilo. Então, mas resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês. Bem, na verdade, houveram duas situações que contribuíram para isso. Uma vez eu tive um sonho e nesse sonho eu estava numa janela, olhando uma janela, eu estava dentro de casa, olhando na janela, e aí era uma paisagem até bonita, tinham árvores, estava um dia de sol, era bonito. E aí vinha de longe, assim, vinha um pássaro voando, batendo as asas, né? E ele vinha lá de longe, passava nas árvores e vinha em minha direção, batendo as asas, e ele passava assim e entrava na casa onde eu estava. E aí eu tava tipo numa sala, assim, aí ele dava uma volta assim, e tinha uma cômoda, e ele pousava em cima da cômoda. Só que quando ele pousava bem no meio da cômoda, era uma Bíblia aberta, e pousava uma Bíblia aberta. E aí eu acordei. Nessa época eu estava grávida, né, da minha filha, que hoje ela já tem 5 anos e meio, eu estava ainda gestando, ela estava no início da gestação. E aí eu acordei, depois fui e contei este sonho à minha mãe, e eu vi que ela ficou muito emocionada. Só que ela não explicou, ela ficou emocionada. E aí passaram assim, alguns dias, veio até a mim uma senhora, né, uma pessoa, e ela falou assim, eu senti no meu coração, né, Deus falou comigo que era para eu entregar essa Bíblia à filha de Marilza, Cíntia, filha de Marilza. E aí minha mãe foi e me explicou por que ela tinha ficado emocionada, porque essa pessoa já havia contado para ela que isso havia acontecido, que ela queria entregar, que ela precisava marcar de encontrar comigo para entregar essa Bíblia. E eu tinha tido o sonho, né? Então foi uma confirmação muito linda de Deus. Mas quando eu recebi essa Bíblia, eu agradeci e tudo, mas eu não me ative a ela, porque eu não era evangélica, né? E como católica eu tinha essa coisa assim. Aí a Bíblia, eu tinha minha Bíblia católica, né? E eu buscava na minha Bíblia e deixei aquela Bíblia, recebi de todo o coração, guardei a Bíblia, mas não usava aquela Bíblia, não lia aquela Bíblia. E aí, ao longo dos meus anos, né, antes disso, eu sempre vinha tentando ler essa Bíblia católica que eu tinha. Só que, gente, eu não entendia. Eu simplesmente não conseguia entender muitas coisas que eu lia e eu não entendia, não fazia uma conexão, né? E aí, anos se passaram e eu depois recebi essa Bíblia, continuava na minha, tentando ler, e eu não entendia. Aí até que depois de uns 2 anos, uns 3 anos, ou dois anos, agora não sei, uns 2 anos, depois de uns 2 anos que eu ganhei essa Bíblia, eu lendo a minha, na época, e sem conseguir entender, falei assim, eu vou pegar aquela outra Bíblia lá, só para ver se eu entendo isso aqui, porque eu não estou entendendo. E peguei a outra Bíblia para ler e entendi o que estava escrito, estava de uma forma mais simples de compreensão. E aí eu voltava a ler a outra e ficava com dificuldade, aí eu acessava aquela outra e aquela outra eu novamente conseguia entender. Com isso, eu fui, obviamente, ler para onde eu estava entendendo, né? E com essa leitura que eu vim fazendo, então o primeiro ponto foi esse do sonho, ok? A segunda situação foi que eu lendo a Bíblia, eu fui entendendo, não foi assim, alguém me influenciou, me induziu e tal, não. Eu mesma peguei a Bíblia, estava lendo, e ao ler a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, já tô lendo de novo, já tô quase finalizando novamente, mas assim, houve um momento que uma chave virou na minha cabeça. Uma chave virou na minha cabeça, no sentido de que ali, em muitas passagens da Bíblia, ou praticamente na Bíblia inteira, em quase todos os livros da Bíblia, é explicado, é dito ali, né, que Deus como é que eu vou dizer assim, que Deus não gosta que você adore outro Deus
que não seja ele. Isso é entendido por todo mundo, né? Acredito que isso aí todos entendem que Deus você só pode adorar a Deus, né? E isso é explicado em diversas situações na Bíblia. Inclusive, tem várias explicações também de que Deus quer que o seu povo, o acordo que ele faz, né, que eles têm que adorar apenas a Deus, que não pode adorar nenhum outro, e que se o povo, né, parar de ter essa obediência, dessa adoração, desse amor por ele, e fosse adorar algum outro, mesmo que adore ele e adore algum outro, ele não quer. Ele quer que ele seja o Deus único. Também está escrito isso na Bíblia. Deus único. Ele quer ser o Deus único. Então, assim, quando eu fui lendo e lia isso de novo em outras passagens e novamente, que aí Deus abandonava o seu povo, porque o seu povo começou a adorar Astote, adorar o Baal, tem muitos outros, vários outros nomes, né? Várias outras nomenclaturas de que as pessoas naquele tempo adoravam outros que não fosse Deus. Então, ao ler isso, eu entendo, uma chave virou dentro de mim, de que Deus não quer que a gente adore. O que é uma adoração? Adoração, né? Várias formas de adorar. Você pode adorar louvando, em oração, ali, quando você está mantendo esse relacionamento com Deus, em oração, é uma adoração que você também está fazendo a Deus. Então, assim, Deus, na Bíblia também fala que Ele é o único, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Tem uma outra passagem também. Então, quando você ora a qualquer outra coisa que não seja Deus, Jesus, o Espírito Santo, eu entendi, lendo a Bíblia, de que não seria correto, que Deus não se agrada, que Deus abandona o povo, que faça isso, que não seja Ele. Tem uma outra passagem que fala que ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim, senão Jesus. Não há outro meio de você chegar a Deus se não for através de Jesus, que é o caminho. Então, se você buscar uma outra coisa, seja ela qual for, que não ser para chegar a Deus, para chegar ao Pai, para chegar a Jesus, para você fazer a sua oração e estar ali em contato, porque senão o que seria, né, essa adoração? Então, quando você se ajoelha diante de alguma coisa que você tá ali orando, pedindo, eu entendo que não é dessa forma, porque não, na verdade está escrito na Bíblia, está escrito lá, que a única forma de você chegar ao Pai é através de Jesus. Em diversas passagens da Bíblia fala que Deus abandona o seu povo, porque eles começam a cultuar a outros que não seja Ele. Amar a teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, assim, eu entendo que não tem outra forma de se chegar a Deus. E a chave virou na minha cabeça quando eu vi que Deus se desagradava do seu povo quando eles adoravam outros que seja. Naquele tempo, tinha essas nomenclaturas. Do Baal, da Araçó, tem vários outros lá dos povos, cada povo ali tinha um Deus que eles adoravam, tinha um Deus que eles criavam, né, faziam as estátuas para eles adorarem. Tem outra passagem também na Bíblia que fala que, eu posso não lembrar as palavras certinhas, idênticas, tá, pessoal? Mas vocês podem buscar que vocês vão encontrar. Tem outra passagem que ele fala que não é para você fazer imagens de nada, não é para você fazer imagem nem do que há no céu, nem no que há na terra e nem no que há debaixo da terra. Que não é para você fazer imagem de nada. Nenhuma imagem que você vá ali se proste diante dela e que você ore. Tá escrito lá. Lá tá escrito que não é para você fazer. Então, assim, gente, eu não tô aqui com a intenção de criticar ninguém, tá? Você me perdoa se você está entendendo dessa forma. Não é isso que eu quero. O que eu estou dizendo foi o que eu li,
o que está escrito na Bíblia. Está escrito lá, para você não fazer imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, com o intuito de você fazer uma adoração, com o intuito de você fazer a sua oração, com o intuito de você pedir a Ele, achando que vai chegar a Deus. Porque não vai, porque está escrito lá que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então a chave virou na minha cabeça nesse sentido. Então, eu entendi isso. Tá? Foi feita uma construção dentro de mim a partir do quê? Do que eu li. Do que estava escrito na Bíblia. E isso eu li em muitas passagens, como eu falei com vocês. Então, era isso que eu queria, né? Deixar essa mensagem. Queria falar também, assim, para que você tire as suas próprias conclusões lendo. Não vá pelo que você ouviu dizer, pelo que te ensinaram, pelo que te explicaram, porque muita gente fala muita coisa. Então, a melhor forma de você descobrir a verdade, descobrir o que quer que seja, lendo. Leia, gente, leia um capítulo por dia. Um capítulozinho, se você abrir a sua Bíblia e ler um capítulo, você já vai estar tendo o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento sobre aquilo. Você vai falar sobre aquilo com mais propriedade. Você busca entender o que está escrito ali. A Bíblia, como a gente sabe, é a palavra de Deus. O que Deus falou, o que Deus quer, né? Está escrito ali. Então você não precisa que alguém te diga. Você mesmo vai lá, lê e tire as suas conclusões. Claro que se você tiver com dificuldade, você pode pedir auxílio a uma pessoa que esteja mais entendida, para ela te explicar aquilo ali, que é muito bom mesmo, né? Quando você pode ter o acesso a alguém que possa te orientar. Mas leia, tira a sua própria conclusão, um capítulozinho que você leia, umzinho, gente, você não vai levar 5 minutos da sua vida, se dedicando a isso para aqueles que querem saber mais de Deus, que querem ter um contato maior com Deus, para você que quer saber mais sobre Deus, de repente, a partir daí você pode começar a ter um relacionamento com Deus, porque quando você começa a ler a palavra dele, coisas ao redor vão se modificando, coisas dentro de você vai se modificando, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai se alegrar de uma tal maneira, quando você começar a ler, nem que seja um capítulozinho, e o outrozinho, o inferno, vai ficar chateado. Ele vai ficar revoltado, porque ele não quer que você conheça Deus. Ele não quer que você leia a palavra de Deus. Que quando você faz isso, você se aproxima, você se conecta, e ele sabe coisas que você não sabe, que muitas coisas vão sendo modificadas quando você faz isso. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Busquem vocês mesmos ter um entendimento. Antes de começar a ler, fala assim: Deus, me ajuda a entender o que está escrito aqui, o que eu vou ler. Fala com ele, pede a ele assim. Parece bobo, mas não é não, gente. A palavra de Deus tem um poder incrível. Então, é isso. Então, eu nem gosto assim de falar de nomenclaturas assim, mas eu fui pelo que eu li, pelo que eu entendi. E ali a Bíblia explica isso. Então, peço, né, que vocês que tenham esse interesse, busquem ali na palavra esse entendimento. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.